reta final emocionante! Faltam 2 rodadas para o fim da primeira fase e ainda tem muita coisa para ser definida. Seja briga pelo G8 ou para fugir da tão temida zona de rebaixamento. O show da Série C está no ar e vai contar tudo o que aconteceu na 17ª rodada de uma das competições mais imprevisíveis do país. Vamos nessa! Tudo pronto! E lá vamos nós! Nessa 10ª rodada, o Remo foi à Arena Batistão, precisando muito dos 3 pontos. Se tivesse um pontinho do empate, ainda era um resultado que estava para administrar, mas voltou para Belém com a derrota para o Confiança. Confiança, com a vitória para cima do Remo, fica naquela posição ali de quase impossível se classificar, quase impossível cair. E o Remo fica numa posição de ter que ganhar 18ª rodada, 19ª rodada e torcer por outros resultados. Em campo, o que a gente viu? Um Confiança que no primeiro tempo não fez um bom jogo, um primeiro tempo que ficou o Vico ali muito pelo lado direito e com dificuldade de segurar o Remo. O Remo sempre vem num primeiro tempo de pressão, sempre vem no primeiro tempo de tentar colocar o time adversário para dentro do seu próprio campo, e a novidade foi Jaderson de falso 9, fazendo a ligação entre meio campo e ataque, jogando por dentro, Rodrigo Alves aberto de um lado, com o Pedro Vitor aberto do outro, e o Jaderson liberado para jogar, né? O Bruno Silva fazendo a cabeça de área junto com o Pavani. Primeiro tempo teve ali talvez a jogada de maior polêmica desse jogo, né? Um contra-ataque rápido do Remo. O Pedro Vitor, ele sai da posição de impedimento, corre para dentro da linha legal de jogo, né? Vai ali para ficar numa posição em que ele está coberto pelos zagueiros, que ele teria condição de jogo. A gente não tem aquela câmera ali que dê para tirar a dúvida 100%, não tem VAR, mas a impressão que fica é que o jogador do Remo tinha condição de jogo, ele faz o gol, ele entra cara a cara com o goleiro do Confiança, mas o gol é anulado. Segundo tempo, Confiança volta melhor. Segundo tempo, principalmente depois que o Riquelmo entra e o Vico vai para a faixa central de campo, fica mais próximo do Yuri, depois do Thiago Santos, o Confiança passa a jogar melhor. E o Fábio e o André Lima, que são os 2 pilares desse time, ali fazendo a base do meio de campo, jogam muito bem. É do André Lima o gol do jogo. Tem uma falta no início da jogada? Para mim tem. O Júlio Rusch, que entrou no final da partida, jogando bem avançado no time do Confiança, ele usa muito mais força do que necessário para roubar a bola no meio de campo. O juiz deixa o jogo correr, e aí depois a gente tem uma entrada bem imprudente do Bruno Silva, tem um pênalti ali muito claro no André Lima e tem uma cobrança de pênalti muito bem efetuada pelo André Lima. André Lima, o camisa 8, posicionado para a cobrança, partiu, bateu, gol! Gol do Dragão, é do Confiança! O Remo demorou a mexer no segundo tempo. Acho que o Remo ele só coloca o time todo para frente depois que ele toma o gol, mas o time já tinha caído fisicamente e o Confiança já tinha conseguido mais espaço em campo. Fica a reclamação do Remo, fica um jogo que o Remo jogou bem, mas teve alternância, teve momentos que o Confiança foi melhor do que o Remo, e fica essa derrota amarga para o Remo ter que correr atrás nas próximas rodadas, e fica uma vitória que praticamente salva o Confiança. Tem perigo de cair? Tem, mas praticamente salva, né? 3 pontos em casa que caíram muito bem nessa 17ª rodada. Fim de jogo, fim de papo no Batistão. Deu Confiança na 17ª rodada. E agora sim, o árbitro autoriza a saída dada pela equipe da casa. E eu ainda tenho esperança que o São Bernardo cresça de rendimento na reta final da partida. Levantamento, desvio, pintou! Gol do São José! Na falha defensiva do São Bernardo, o Gianluca estava por ali e é saudado pelo torcedor e pelos seus colegas. O Zequinha abre o placar no Francisco Noveleto. A tabela vai para o fundo, cruzamento, o Nicolas pediu, Nicolas que
da base do Santos. Jogando pelo São Bernardo na bola, excelente a jogada do Emerson pro Gianluca. Vai pro mano, cortou, é só rolar pro Edinho, rolou, pintou o segundo, quem sabe agora bateu mal demais, olha o gol contra! Gol do São José, amplia no Noveleto. Belo contra-ataque armado pelos jogadores que vieram do banco. Do Emerson pro Gianluca. E sai rápido, Fabiano tá com a pressa danada. E saiu bem. Emerson. Virada de jogo pro Gianluca. Rafael Carrilho pediu por dentro. Ele rolou, Carrilho pintou o terceiro. Driblou, vai fazer golaço! Gol! São José, e que lindo gol! Que lindo gol, tudo certinho! Toma chocolate, paga no que deve, deu de lado! Correu para receber, bola enfiada, tudo no tempo certo, tá aí no replay, ó! Ó o Gianluca, como entrou bem o Gianluca, levanta a cabeça, toca pro colega que infiltra, e o drible de salão, de futsal, tá aí, ó! Que lindo gol, trocando de perna, 3 pro São José! Autoriza o árbitro, bola rolando no Centenário, tá valendo a 17ª, antepenúltima rodada da primeira fase da Série C para Caxias e Ferroviário. Pela 17ª e antepenúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, tivemos no Estádio Centenários, em Caxias do Sul, um confronto de desesperados. O Caxias começou a rodada na 16ª posição, primeiro acima da zona de rebaixamento, e ele enfrentou o Ferroviário, vice-lanterna, mas que tinha apenas um ponto de diferença com relação à equipe grená. E a situação ficou ainda mais complicada, mesmo depois de um bom início do Caxias, né, com uma chance logo no primeiro minuto de jogo, mas o que se viu depois foi o Ferroviário tomando as ações do jogo, tendo oportunidades perigosas. A equipe do Ferroviário acabou tendo um gol que foi defendido por um zagueiro da equipe do Caxias, né, de uma bola que tinha passado inclusive pelo goleiro Thiago Coelho, e ele tirou de cabeça na linha da pequena área, mas depois não teve jeito, e numa fatalidade, né, para o goleiro Thiago Coelho, depois da finalização que bateu na trave, ele foi tentar tirar a bola que chegaria nos pés do Marcelinho, mas acabou empurrando a bola para as próprias redes, e o Caxias foi perdendo para o intervalo do jogo por 1-0. A equipe cearense deixava a zona de rebaixamento nesse momento e colocava o Caxias nela. Mas na segunda etapa, o Thiago Gomes fez alterações importantes, a principal delas do Tontini, que entrou, fez os 2 gols que garantiram a virada da equipe gaúcha, que respira, sobe bastante na tabela, se afasta da zona de rebaixamento e afunda a equipe do Ferrão. Dudu Mandai, lado esquerdo, já na grande área, pintou o cruzamento, a bola passa, o Helder rolou para trás, o chute! Gol! Agora tem uma situação muito complicada para se livrar do descenso, mais um descenso, né? O Ferroviário, que subiu em 2021 da Série D, caiu em 2022 na Série C, subiu da D de novo como campeão em 2023 e parece que vai cair para a Série C, para a Série D, na verdade, no ano que vem mais uma vez. Enquanto o Caxias respira e deve ter uma vida um pouco mais complicada e vai enfrentar também nessa sequência adversários que estão brigando também contra o rebaixamento, o que pode ajudar a equipe nessa missão de manter-se na terceira divisão. O torcedor sobe o som nas arquibancadas, que é o fim de jogo. O árbitro já deu aquela olhadinha no cronômetro e encerra o jogo no Centenário. É hora do show! Vamos, time! A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. E deu empate entre Ferroviária e Atlético, jogo em Araraquara, a 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, são 2 das melhores equipes da competição, por isso estão classificadas já para a segunda fase. Ou estarão no mesmo quadrangular, ou em quadrangulares diferentes, lutando pelo acesso. Quem abriu o placar foi a Ferroviária, foi um primeiro tempo de poucas chances de gol, mas a Ferroviária abriu o placar num golaço do Juninho, um dos gols mais legais aí da rodada. Ele faz a jogada pelo lado direito e de perna esquerda acerta a trave antes de balançar as redes.
1-0 para a Ferroviária ainda na primeira etapa. Juninho deu uma caneta para cima do Yuri, bateu de perna esquerda! Gol! Como eu falei, foi um jogo de poucas oportunidades reais, os goleiros não trabalharam muito, mas de muitos duelos táticos e individuais. Muitos duelos no meio campo, muitas divididas. O toque de bola das duas equipes também foi bastante sentido. Por quê? Porque quando os times tinham a bola, tinham paciência para construir. E isso acabou facilitando o toque de bola. No segundo tempo, o jogo mais amarrado, a Ferroviária bem tranquila na defesa, só que o Atlético começou, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, a agredir mais, ou seja, a pressionar a defesa da Ferroviária. E numa dessas situações, o Gustavo Medina, o zagueiro, acabou falhando, ele furou a bola, o lançamento que veio do meio campo, e o Denilson, que tinha acabado de entrar, conseguiu dominar e encobrir o Saulo num belíssimo gol também, uma finalização muito legal. Ele aproveitou, então, a falha do Medina. Muita repercussão demais essa rodada. Falhou! Falhou! Olha o Denilson! Olha o Denilson! Gol! De qualquer maneira, um resultado justo. As duas equipes não precisavam desse resultado para se classificar, como eu falei, já estão classificadas, e foi um jogo para que os técnicos tenham noção do que será a dificuldade nesses quadrangulares. Times muito bem postados, defensivamente fazendo jogos bem complicados, claro, fazendo com que os times tenham dificuldade na criação, e o empate 1-1 acabou sendo justo pelo que criaram as duas equipes. Valeu demais pela sua companhia, grande jogo. A bola viaja direto ali pros braços. Cobrou com o Ricardinho! Mais uma vez pra fora! E agora sim, fim de Papo na Fonte Luminosa. Um para a Ferroviária, Juninho. Um também para o Atlético e Denilson, tudo igual. Figueirense e Londrina ficaram no empate sem gols do Orlando Scarpelli. O resultado não foi muito bom para o time catarinense. O Figueira está na zona de classificação em 8º lugar com 23 pontos, mas apenas um pontinho acima do Remo, Náutico e Tombense. Do outro lado, Londrina foi a 26, está em 7º e precisa de uma vitória em 2 jogos para se garantir na próxima fase. A Aparecidense hoje sai do Z4, o Volta Redonda consegue a vaga. Você acompanha tudo isso a partir de agora. Vem comigo, vamos para o primeiro tempo. O Volta Redonda está classificado para a fase final da Série C do Campeonato Brasileiro. A classificação já se desenhava, desde o início da competição. Volta Redonda fez uma campanha bem sólida, foi confirmada matematicamente nesse fim de semana com empate em 1-1 entre a Aparecidense e Volta Redonda. Até os outros resultados de Tombense e Figueirense também favoreceram o Volta Redonda. Mas o jogo não foi fácil para o Voltaço, não. O Voltaço até saiu na frente. O time de Rogério Corrêa conseguiu abrir 1-0 logo no início da partida, no gol de Lucas Souza após batida de escanteio, mas recuou demais. Cobrança de escanteio que pertence ao Rafinha. Jogou na grande área, o desvio de cabeça! Gol! Ficou esperando a Aparecidense, que soube ganhar campo e conseguiu construir boas oportunidades, principalmente pelo lado direito com o Enzo. Enzo, filho do saudoso Fernandão, ídolo do Internacional, ídolo do Goiás, entrou no iniciozinho da partida por conta de uma lesão. Aliás, 2 lesões do time da Aparecidense em menos de 20 minutos. Algo muito incomum. Obrigou o técnico Emerson Ávila a mexer muito cedo no time e uma delas acabou funcionando, principalmente essa do Enzo, que conseguiu muito espaço pelo lado direito, jogando nas costas do MV, que era a principal válvula de escape do Volta Redonda. Então tinha um pouquinho mais de liberdade para ficar à frente, para puxar o contra-ataque. Enquanto isso, o Enzo explorava as costas do ponta do Volta Redonda e conseguia algumas boas jogadas pelo lado direito, mas faltava acertar na hora da finalização. Igor Torres não fez um grande jogo, o ataque da Aparecidense, de maneira geral, não fez uma grande partida, não conseguia incomodar realmente o goleiro Iago. A melhor chance do primeiro tempo
foi exatamente uma falha do goleiro, que fez um grande jogo, mas acabou se estranhando ali com o Bruno Barra numa saída de bola, num tiro de meta, deu 2 toques e permitiu uma finalização perigosa da equipe da Aparecidense, que aliás para mim teve pênalti. O chute, a falta cobrada, acaba explodindo no braço esquerdo do Sanches. A arbitragem, um lance muito confuso, todo mundo praticamente dentro da área, vários jogadores dentro da pequena área. A bola explodiu no braço esquerdo do Sanches, que estava aberto. A arbitragem não viu e não marcou, o que para mim seria uma penalidade que poderia mudar a partida para a Aparecidense. No segundo tempo, a Aparecidense manteve a pegada, mas fez algumas alterações. Emerson Ávila entrou com o Rubens, centroavante, exatamente para tentar explorar essa jogada pelo lado direito com o Enzo. E foi assim que o time conseguiu chegar ao empate. Aliás, antes mesmo já tinha tido uma boa oportunidade com o Igor Torres, aproveitando o cruzamento pela direita. E logo na sequência, Rubens explorou esse cruzamento pelo lado direito para empatar o jogo em 1-1. Enzo cruzando! Gol! Aparecidense! Rubens! E aí obrigou o Volta Redonda a voltar para a partida. Rogério Corrêa fez algumas alterações que surtiram efeito. Esquilo pelo lado direito e o PK jogando mais centralizado, equilibraram um pouquinho as ações que antes eram muito concentradas pelo lado esquerdo com o MV. E o Volta Redonda voltou a construir boas oportunidades, inclusive com o próprio Esquilo que botou uma bola na trave. Já na reta final, com a Aparecidense precisando muito do resultado para tentar escapar da zona de rebaixamento, o jogo ficou muito aberto. A gente viu mais de 30 finalizações em toda a partida, inclusive com os 2 goleiros tendo que trabalhar bastante. A partida ficou aberta até os minutos finais, com as equipes não tinha mais meio de campo, era ataque contra ataque. Era de um lado uma finalização, do outro lado devolveu a finalização, mas terminou mesmo no 1-1, que ajudou muito o Volta Redonda para tirar logo esse peso da classificação, e para a Aparecidense já não foi tão bom assim. O time segue na zona de rebaixamento e vai lutar até a última rodada contra a queda. O Volta Redonda, por sua vez, já se prepara para a fase final da competição, onde busca o acesso tão sonhado. No ano passado, bateu na trave nessa mesma fase final e agora fica a expectativa de Volta Redonda para o acesso do time à Série B do Campeonato Brasileiro. Bem nessa defesa no chute do Júlio César, já tinha aparecido muito bem em outros lances, acabou. E agora sim, apita Marcos Matheus Pereira do Mato Grosso do Sul. Temporada, a posição de goleiro está entre os principais. E lá vamos nós! Dessa vez deu tudo certo para o Náutico, e não tão certo para o Botafogo da Paraíba, que já estava classificado, mas tem a briga ainda para ficar no G4 da primeira fase da Série C. O Náutico seguiu a sua sina de ter tempos irregulares. Um primeiro tempo do Náutico que não foi tão bom, e um segundo tempo muito bom do Náutico. O que pegou no segundo tempo? Uma quantidade absurda de chances criadas e poucos gols feitos. Olho que isso pode ter algum tipo de prejuízo mais para frente, mas o importante agora era ganhar o jogo para o Timbu. Primeiro tempo que o Náutico jogou sem o Paulo Sérgio, teve alguns problemas durante a semana, jogou com o Mezenga, não fez um bom jogo, diferente do que vinha acontecendo. Patrick Alain muito bem, Marco Antônio muito bem. É do Marco Antônio o primeiro gol dele com a camisa do Náutico, o primeiro gol do jogo. Ele antecipa num cruzamento do Patrick Alain, depois de uma falta muito bem batida pelo próprio Patrick, que resultou no escanteio, e ali naquele triângulo de marcação do primeiro pau, ele sobe antes que todo mundo e consegue fazer o gol do Náutico. Náutico fazia uma boa marcação de meio de campo. Náutico, em algum momento do primeiro tempo, entendeu que tinha que abrir mais o Gustavo Maia, tinha que abrir mais o Felipe Ferreira, usar mais as pontas e não o meio do campo, né, a faixa central, porque era onde o Botafogo marcava muito bem, com o Lídio Edmundo no meio de campo e depois com os seus zagueiros e laterais numa linha bem curta, protegendo a entrada da grande área. Segundo tempo do Náutico é um negócio avassalador. O Náutico perde gols praticamente uns atrás dos outros. Consegue entrar pelos lados, consegue entrar pelo meio da defesa. O Evaristo Pisa mostra que o Botafogo não estava ali para cumprir tabela, coisa do tipo. Deixa um time muito ofensivo no segundo tempo, tanto que o Silas vai virar volante no segundo tempo para abrir espaço para mais atacantes. Vem o Ceifador para o jogo, vem o Joãozinho para o jogo, Varley Júnior entra no jogo, Alvinho é um jogador que faz a sua estreia
na Série C, e o time vai para cima, deixa o meio de campo muito aberto, o jogo vira uma trocação em que o Náutico vai bem melhor. Parou algumas vezes no Dalton, que é um goleiraço do Botafogo, mas teve algumas chances claramente de gol perdidas, principalmente pelo artilheiro da Série C, né? O Paulo Sérgio recebe uma bola, vira o corpo para bater de direita, né, que é o melhor pé dele, mas joga a bola muito longe do gol quando ele está tranquilo dentro da área. Um gol relativamente fácil para o Paulo Sérgio fazer. Uma coisa que ficou curiosa nesse jogo foi a troca de goleiros feita pelo Pivete. O Pivete vem para o jogo com o Jefferson Romário. Ele é obrigado a utilizar o pé algumas vezes no primeiro tempo, ora saindo com o pé direito, ora saindo com o pé esquerdo. Dá certo, mas você vê que há uma dificuldade ali e tem um rebote que ele dá para frente. Ele aparece no intervalo, ou na volta do segundo tempo, a nossa equipe pega bem, com um plástico filme gelo na panturrilha, né? Como tivesse dado a entender que ele não estava bem fisicamente para continuar no jogo. Depois do jogo, o Pivete esclarece que a opção foi técnica, foi a opção dele trocar de goleiro e colocar o David no segundo tempo. Os goleiros do Náutico não foram tão exigidos nesse jogo, o ataque foi muito bem, teve uma conversão baixa, mas o Náutico consegue fazer 2 gols e não sofrer nenhum. Domínio do Gustavo Maia, avança na grande área, driblou, bateu, gol do Timbu! Gustavo Maia, tacada de sinuca do garoto! Ele é liso, ele é habilidoso, ele sabe fazer gols e na habilidade. O Náutico segue firme na briga pelo G8, o Botafogo não se garantiu entre os 4 primeiros ainda, fez um segundo tempo ali que talvez tenha sido um dos piores 45 minutos do Botafogo na Série C, mas também está muito vivo para conseguir ficar entre os times que vão ficar no G4 para decidir o seu acesso dentro de casa na segunda fase, no quadrangular da Série C. Vai terminar! Fim de jogo, fim de papo nos aflitos. O Náutico respira. O Timbu tá vivo. Ah, que vitória importante o CSA conseguiu, hein? O azulão do Mutange foi à zona da Mata Mineira e derrotou o Tombense por 1-0 com esse gol chorado do Robinho. O CSA, na 15ª colocação, foi a 19 pontos e se distanciou um pouco do Z4. Já o Tombense tem 22 pontos, é o 11º na tabela e ainda segue com chances de classificação. Muito bem, tá aí o Fernando Martins, autoriza o árbitro, bola tá rolando, começa Floresta Ipiranga. Ainda ele, tá na bola ali o Alisson Santana. Bola foi pro Jonathan Ribeiro, levantamento, Marcelo cortou, vem e tira a bomba! Gol do Ipiranga! Que bomba do Caio Melo! Atenção, Caio Melo tirou o cruzamento, desvio! Gol! Ipiranga do capitão Anderson Shoa. Vamos ver essa descida aqui do Floresta. O Wesley levanta o toque no meio pro Romarinho, chegou para cortar o Shoa. Marcelo botou no chão com categoria para Romarinho, tem a tabela, o passe do lado, vem, tira a bomba, espalma, o goleiro voltou no canto. Do Floresta, Lohan, voltou para Felipe, Felipe trabalha, volta para parar na ponta, tentar crescer agora no final do jogo a equipe do Floresta buscando o empate, bola para Bismarck, vem o gira, a bomba, gol! E que golaço do Floresta! Essa não deu pro Alan. O Bismarck girou, não quis saber de passe para nenhum lado, soltou a perna para empatar o jogo. Deu aquela valorizada, o hit, Caio Vitor, levantamento, cortou a zaga. Apita o árbitro, fim de papo. Termina o jogo, fim de papo no PV.
autoriza a saída de bola. Rafael Ramos Tourinho, 17ª rodada. Grande abraço aos amigos ligados no nosso futebol. Sampaio Corrêa e ABC ficaram num 2-2, resultado que não interessa a ninguém no final das contas. Os dois correndo muito risco ainda de rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo foi bastante movimentado, um primeiro tempo de domínio da equipe da casa, usando bastante o Pimentinha pelo lado direito, investindo no 1-1 na individualidade, Vitinho aparecendo bem pela esquerda e nas bolas alçadas na área, que o Sampaio Corrêa levou muito perigo, obrigando o Pedro Paulo a fazer defesas importantes, e o ABC extremamente vulnerável nessa bola aérea, até tendo alguma facilidade o Sampaio Corrêa para entrar no sistema defensivo da equipe potiguar, furando facilmente a primeira linha de marcação alvinegra, e o ABC consegue o gol numa falha do Rafael Luiz, numa reposição rápida, numa bola longa do Pedro Paulo, goleiro. O Rafael Luiz tenta afastar de cabeça, acaba que o Matheus Rocha recupera rapidamente a posse, dribla o Rafael Mariano e faz 1-0 para a equipe abecedista. Mas a superioridade do Sampaio permaneceu no início do segundo tempo, consegue o gol de empate com o Nadson logo aos 4 minutos numa bola alçada na área, muito semelhante às que tinham acontecido no primeiro tempo, e o Bruno Baio consegue o 2-1 com 11 minutos. Ele aí na tela para você. Primeira vez do Pimentinha com a camisa do Sampaio foi em 2012. Essa temporada é a 11ª. Ajeitou, colocou para dentro da área, batida! Que golaço! Entrou há pouquíssimos minutos atrás e eu falei, é um perigo na bola aérea, mas tem essa qualidade também, a frieza e a destreza do número 9 da Bolívia querida. O Sampaio mantém a pressão, o ABC faz algumas substituições, coloca o Alisson, o Jackson e consegue o gol de empate num pênalti cometido pelo Jonathan Varela, que coloca a mão na bola sem razão aparente dentro da área, num desligamento, numa falta de atenção do jogador do Sampaio Corrêa. O Jackson converte, consegue o gol de empate. Toma distância, na perna direita, bateu! Gol! É do mais querido! O ABC empata no Castelão! Sampaio vai pro abafa, coloca o Renan Gorni, um atacante de referência, junto com o Bruno Baio, aposta em 2 centroavantes, parte para cima, coloca Gabriel Silva, e o ABC tenta se segurar, tenta picotar o jogo, até que aos 55 do segundo tempo, o lance mais polêmico da partida, uma entrada do Lucas Sampaio dentro da área sobre o Pimentinha, que a arbitragem não marcou pênalti, o jogo acabou 2-2, jogadores, comissão técnica do Sampaio indo para cima da arbitragem. Afinal, foi um resultado que não interessa para a equipe maranhense, que termina a rodada na zona do rebaixamento, assim como não interessou para o ABC, que não se distanciou do Z4 no final das contas. Grande abraço, galera, e até a próxima. Tem a oportunidade, a batida para fora! No momento que o Rafael Tourinho finaliza o jogo no Castelão. E segundos finais tivemos no Castelão. Depois de mais uma super rodada, é hora de repassar os resultados e conferir a classificação da nossa Série C.
será que foi o cara da rodada 17? Bota na tela! A artilharia da Série C está assim. O Paulo Sérgio, do Náutico, tem 9 gols, assim como o Jonatas, que deixou o Atlético para reforçar o América Mineiro. Com 8 gols, logo atrás estão o Kaique, do São Bernardo, o Thiago Marques, do CSA, e o Ítalo, que iniciou o campeonato pelo Volta Redonda, mas foi para o futebol coreano. A Série C conta com muito atacante bom, mas também tem goleiro fazendo bonito. Bora ver quem foi o paredão da rodada! Anote aí na sua agenda os jogos da 18ª e penúltima rodada da primeira fase. É hora de definição na Série C e você sabe que a melhor cobertura é aqui no Nosso Futebol. Com o top 5 de gols da rodada 17, a gente fica por aqui. O show da Série C volta na semana que vem.